logo após fazer esse contraste entre os crentes ricos e os crentes pobres e os ricos que os oprimiam, Tiago vai voltar ao tema da provação. Ele vai focar novamente na questão da provação. E aqui Tiago usa o mesmo recurso, a mesma forma literária de Jesus lá nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Você tem no capítulo 5 Jesus com várias bem-aventuranças e demonstrando como deveria ser o caráter do homem de Deus. Essa forma literária, essa expressão bem-aventuranças, ela é bastante comum no Antigo Testamento. E ela aponta para um homem que tem plena felicidade no Senhor. A sua satisfação está em Deus. Isso é um homem bem-aventurado. A despeito de tudo que possa ocorrer na sua vida, a despeito das tribulações que possam alcançar este homem está feliz no Senhor. E aqui, o bem-aventurado do Tiago, capítulo 1, é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Veja lá o versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. E a ideia de suportar com perseverança é aquele homem que se mantém firmado. Feliz é o homem que se mantém firme diante das provações, firme na fé a despeito de todas as adversidades. Por que este homem é um bem-aventurado? Tiago diz: bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A ideia então é a mesma que Paulo vai tratar nas suas epístolas, quando ele diz que nós receberemos o prêmio da soberana vocação. Nós já fomos salvos por Cristo, mas um dia nós estaremos plenamente salvos, a obra estará plenamente completa, e é a isso que Tiago então está se referindo aqui. O homem bem-aventurado é aquele que depois de passar por provação, ele é aprovado e ele recebe do Senhor a coroa da vida. Ele recebe a sua coroa eterna. E sobre este tema de provação, não são poucos os cristãos que ficam confusos entre provação e tentação. E se você olhar para o texto na língua grega, talvez fique um pouco mais confuso, porque o termo é o mesmo. Onde você tem na sua Bíblia provação e tentação, a palavra grega é a mesma, tanto para provação quanto para tentação, e o contexto define quando é provação e quando é tentação. E é por isso que você precisa compreender o ensino da Escritura dentro do seu contexto, para poder entender estas duas questões: o que é provação, o que é tentação. E o texto que nós lemos essa noite, ele nos ajuda a respeito disso, porque Tiago está aqui ensinando como se portar diante da provação. Como é que você, como crente, ao enfrentar as suas provações, precisa se portar? Tiago então começa dizendo: reconheça que Deus não te induz ao pecado. Veja o verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Reconheça que Deus não induz você ao pecado. Diante da provação, meus irmãos, da provação que vem da parte do Senhor aos seus filhos, o crente pode ser aprovado ou reprovado. Tiago já havia dito que bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, ele vai receber a coroa da vida. Mas diante da provação, alguém pode ser também reprovado. Quando é que o crente é aprovado? É quando ele suporta com paciência, é quando ele responde de forma piedosa, é quando ele não paga o mal com o mal, é quando ele anda a segunda milha, é quando ele dá a outra face. Tudo isso diz respeito a contextos onde você está sendo provado.
Você vai ser aprovado quando você responder de forma piedosa ao Senhor. Mas você vai ser reprovado quando, em meio a uma provação, você pecar contra o Senhor. Quando você desobedecer, transgredir a lei de Deus. E por causa disso, desse momento em que você pode enfrentar a provação e pecar contra o Senhor, muitos podem achar que a culpa, no fim das contas, é de Deus. Afinal de contas, não foi Ele que me deu a provação, não foi o Senhor que me colocou nessa circunstância e nessa provação, então, em última instância, a culpa é dele. Você conhece essa história? Quando Deus chamou Adão no jardim do Éden, logo após a queda, e perguntou: onde estás? E ele falou: eu ouvi a tua voz no jardim, eu tive medo, eu me escondi. E aí então Deus vai perguntar: mas quem fez você saber que você estava nu? Você comeu da árvore do conhecimento, da árvore que eu falei para você não comer? A mulher que tu me deste. A culpa é do Senhor. O Senhor me deu uma mulher. A culpa é do Senhor e a culpa é da mulher. E desde que Adão fez isso, muitos continuam fazendo o mesmo. Ao passar por algumas circunstâncias, dizer: olha, eu não tinha como fazer de outra forma, foi Deus quem me colocou nessa situação. É por isso então que Tiago está dizendo no versículo 13 de forma categórica: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Como eu disse, a palavra aqui para provação e tentação é a mesma. Entretanto, Tiago afirma que Deus não tenta ninguém ao pecado, e ele afirma que o próprio Deus não pode ser tentado pelo mal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus não sofre nenhuma influência do mal. Deus não sofre influência alguma. Deus é imutável em seu ser. Deus então não pode ser tentado pelo mal. Deus é puro, Deus é santo. Então o que Tiago está dizendo é: não diga que Deus está fazendo você pecar. Não diga que Deus está tentando a sua vida para que você venha a pecar. A Escritura é bem clara que o tentador é outro. O tentador na Escritura é o adversário de Deus, é o diabo. Quando você abre, por exemplo, em Mateus capítulo de número 4, no texto em que Jesus é levado ao deserto, logo depois de ter sido batizado, diz assim o verso 3: então o tentador se aproximando-se, lhe disse: se és Filho de Deus. Quem é que se aproxima? Veja o versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando você abre a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala do relacionamento entre marido e mulher, no contexto do casamento, falando quando eles poderiam se separar, se abster do relacionamento sexual, Paulo fala algo interessante aqui. Veja lá o capítulo 7, no verso de número 5: não vos priveis um do outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Esse é o tentador. E é por conta disso que você tem na oração dominical Jesus ensinando os seus discípulos a orar, e uma das petições: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a petição que o Senhor ensina. A ideia então é para que Deus nos guarde em meio às provações, para que em meio às nossas provações eu não ceda à tentação de pecar contra Deus. Curiosamente, Jesus nunca orou, nunca ensinou a orar para que você fosse livre das provações.
Não há uma petição assim. Não me deixe cair em provação, por uma razão bem clara e bem óbvia. Tiago aqui, no texto que nós estamos estudando, do capítulo 1, já disse que a provação é boa para o crente. A provação faz com que o Senhor prove os seus filhos e construa nos seus filhos o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então você não tem nenhuma petição, me livre da provação, mas quando o Senhor me der uma provação, me livre da tentação de pecar contra o Senhor. Não me deixe cair em tentação. A provação é boa para o crente, tem propósitos bem definidos pelo Senhor. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele afirmou que junto com a tentação, Deus dá livramento, de modo que possais suportar. Quer ver? Abre aí 1 Coríntios capítulo 10. Primeiros Coríntios capítulo 10, verso de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, quando você olha todo esse ensino da Escritura, fica claro o que Tiago está dizendo aqui: ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus nos prova. Deus nos prova para que sejamos aprovados como crente. E Deus usa até mesmo os atos do diabo para provar os crentes. Os atos do tentador. É por isso que diante do tentador e das tentações, eu oro ao Deus que me colocou na provação, dizendo: não me deixe pecar, não me deixe cair em tentação. Então, biblicamente, sempre que houver uma provação, juntamente haverá uma tentação. Não dá para você separar estas duas coisas. Deus está provando os crentes a fim de que eles sejam aprovados e que eles recebam a coroa. O diabo tenta os crentes, tentando levar os crentes a pecar contra o Senhor. E o exemplo mais claro, creio eu, que você tem nas Escrituras a respeito disso, é a própria vida de Jó. O texto bíblico diz que no dia em que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, veio com eles o diabo, e então Deus perguntou para o diabo: você viu o meu servo Jó? Não existe ninguém como o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, ele se desvia do mal. E então Satanás faz a sua acusação. Jó faz isso porque ele recebe tudo do Senhor, tira tudo que ele tem. O Senhor vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Então Deus diz: então pode fazer. O diabo vai tentar Jó, vai tirar tudo de Jó, debaixo da autoridade de Deus, porque o diabo quer levar Jó a blasfemar. Foi isso, foi essa aposta que ele fez. Foi isso que ele disse para o Senhor: olha, se o Senhor tirar, ele blasfema. O Senhor vai ver que ele não é tão crente assim. E o que Deus está querendo com isso tudo? Você vai saber lá no final do livro de Jó, quando Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Deus estava fortalecendo a Jó, e Jó terminou no fim da história exaltando a Deus. Ele exaltou a Deus do começo ao fim da história. Deus provou a Jó usando a tentação do diabo, e Jó foi aprovado. Se eu quiser dar outro exemplo, então, pense que você tem uma conta para pagar. Nós estamos num tempo complicado, muitos perderam o emprego, muitos estão passando por uma situação difícil financeiramente falando, muitos têm as suas contas para pagar, e você precisa de determinada quantia para pagar. Você precisa de R$1.350,02 é a conta que você tem para pagar. E então você, ao sair aqui da igreja,
acha aqui na rua uma carteira com R$ 1.352, exatamente a quantia que você precisa. Isso é o quê? Isso é provação ou isso é tentação? Ambas. Deus está provando a você para ver se você confia nele, na sua providência, no seu cuidado, no seu sustento, e obedece então a sua palavra. Você sabe que quando você toma alguma coisa que não é sua, isso é roubo. Você, mas eu achei, pastor, está numa carteira e você tem condição de saber como é que você vai devolver esse dinheiro. E é uma tentação, porque o crente, como eu disse pela manhã, a gente acaba arrumando desculpas piedosas para fazer o que é errado, né? Vai dizer, olha, louvado seja o Senhor, exatamente a quantia que eu precisava. Olha como Deus é bom. É provação ou é tentação? Deus está provando para que você seja aprovado. O diabo está tentando fazer você duvidar do Senhor. Pense num casal que está em crise no seu casamento. Ele vai crer na palavra do Senhor ou ele vai crer na mentira do diabo? Bom, a crise no casamento é também uma aprovação. E o que eu preciso fazer para ser aprovado? Eu preciso dar ouvidos à palavra. O que a palavra diz? Que eu tenho que amar minha esposa, que eu tenho que me dar por ela. A palavra diz para minha esposa que ela precisa ser submissa ao marido. E nós precisamos, se somos crentes, fazer isso. No momento de crise, pedir perdão, seguir tudo aquilo que a Escritura diz. Mas há um caminho mais fácil. E é um caminho da mentira. E qual é a mentira? A mentira é, se você separar, tudo vai bem. Tudo se resolve. E nós sabemos que na prática não é assim, principalmente se você tem uma família com filhos. Quando há separação, aquilo que era briga fica muito pior muitas vezes, com raríssimas exceções. Você vai crer na palavra de Deus ou você vai crer na mentira do larga, que isso é melhor para você, vai ser mais tranquilo? E aí então você precisa lembrar do texto que nós lemos aqui na liturgia. Dá uma olhada lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8. E o que Deus está dizendo aqui a Israel, perceba bem: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Deus então está dizendo, cumpra os mandamentos, estão aí. Agora veja o verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Pense em quantas circunstâncias Israel enfrentou no deserto. E em quantas vezes esse povo não agiu de forma piedosa. Ao invés de dar ouvidos ao mandamento do Senhor, se deixou levar pelos desejos do seu coração e respondeu de forma pecaminosa a Deus. Mas Deus é bem claro: foi eu quem te provei, para saber se você daria ouvidos. É por isso que eu disse que você é aprovado quando você responde de forma piedosa. Quando você cumpre a lei do Senhor, quando você anda a segunda milha, quando você dá a outra face, quando você não se vinga a você mesmo, quando você faz o bem até mesmo a seu inimigo, você é aprovado. Mas quando você peca contra o Senhor, você está sendo reprovado e você está caindo na tentação, na cilada do inimigo da sua alma. Saiba que Deus está de fato dirigindo o tempo todo todas as coisas, mas Ele não faz os homens pecarem. Ele não induz os homens ao pecado. Como eu disse, Ele usou até Satanás numa provação. Ele usou os irmãos de José e o pecado dos irmãos de José. Mas Deus não fez ninguém na história pecar. Se você sucumbir
diante da tentação, não caia no erro de culpar a Deus. Não tente olhar para a sua vida e dizer: por que Deus fez isso? Por que Deus me colocou nessa situação? Por que Deus queria que eu agisse dessa forma? Porque Ele nunca vai fazer você pecar contra Ele. Ele quer formar em você o caráter de Cristo. Ele quer ver você aprovado, a fim de receber das suas próprias mãos a coroa da vida. E aí, então pode vir uma pergunta: de quem é a culpa então? É do diabo? Tiago então continua ensinando como se portar diante da provação. E diante da provação você precisa reconhecer a idolatria do seu coração. Veja os versos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago afirmou que Deus não tenta ninguém a pecar, não induz ninguém ao pecado. Tiago também sabe que Satanás é o grande tentador, é aquele que nós precisamos resistir. Ele vai falar isso lá no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos por dentro a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso está bem claro na mente de Tiago. Entretanto, ele não deixa espaço aqui para que os crentes lancem a culpa do seu pecado também no diabo. É claro que o diabo tenta, é claro que ele quer que você blasfeme, peque contra Deus, mas o diabo não consegue fazer ninguém pecar. Quando alguém peca, peca porque quer pecar. É essa a causa que Tiago está apontando aqui no texto. Ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. A palavra que aparece aqui para cobiça significa desejo. Muitas vezes não é um desejo mau em si, mas por vezes denota exatamente cobiça ou mau desejo. E é dessa forma que a NVI traduz esse texto, dizendo que cada um é tentado pelo seu mau desejo. A NVI qualificou o desejo na tradução. O que é um mau desejo? Mau desejo é tudo aquilo que é diretamente proibido pela lei de Deus. Isso é um mau desejo. Você não pode desejar a mulher do próximo, você não pode desejar a casa do próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Lembra como que está traduzido lá no texto? Não cobice. A cobiça é um desejo. Você não pode desejar aquilo que é proibido por Deus, porque isso é um mau desejo. Entretanto, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que bons desejos, desejos lícitos, também podem se tornar maus desejos, quando você quer que esses desejos se concretizem, custe o que custar. Quando você está disposto até mesmo a pecar por conta daquilo que você deseja. Um desejo assim é um desejo idólatra, é um desejo que toma conta do seu coração, que manda do seu coração. É um desejo que se tornou o seu senhor e um mau senhor. Esse mau desejo, diz Tiago, ele atrai e seduz. E Tiago está usando aqui uma ilustração retirada do contexto da pesca. Aqueles que gostam de pescar vão perceber bem o que Tiago está dizendo aqui. Veja como que ele desenvolve isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A ideia é de quando o pescador lança a isca, o peixe quer comer aquilo ali. Ele quer aquela comida que o pescador ofereceu. Ele não sabe o que acontecerá, mas ele quer, ele vai comer. E quando ele morde a isca, ele é pego, ele é fisgado, ele é trazido para fora da água, agora ele é morto. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ao ser controlado pelo desejo,
você acaba por ignorar a lei do Senhor. Você acaba muitas vezes esquecendo os mandamentos de Deus, porque agora você só tem diante de si aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto almeja. Você está tão fissurado nesse desejo que você está disposto a pecar para consegui-lo, mas o fim disso tudo é a morte. Veja o versículo de número 15: a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A ilustração de Tiago diz agora há um ciclo, como se fosse um ciclo. A cobiça concebe, o pecado nasce e vem a morte. Essa é a ideia que Tiago está então desenvolvendo aqui, porque o fim do pecado é esse. Foi isso que Deus disse desde lá do Éden: no dia em que você comer, você certamente vai morrer. É isso que Paulo afirma aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Mas quando você está sendo controlado pelo desejo do seu coração, você ignora as leis, você ignora os mandamentos, você só tem olhos para o seu desejo. É isso que Tiago está dizendo. Não é Deus quem faz você pecar, você peca porque você quer muito alguma coisa, e essa coisa está controlando tanto o seu coração, que você não se importa de pecar contra Deus. O problema é que no fim você vai morrer. Eu já falei aqui algumas vezes que eu nasci em Guarapari e vivi na minha vida inteira na praia, certo? E quando eu era adolescente, eu mergulhava ali naquele canal ali de Guarapari. Quando você passa na ponte e olha para o lado de lá, você tem algumas casas com lanchas ali, e debaixo daquelas lanchas, dependendo da época do ano, a água fica muito clarinha e você consegue ver bem os peixes ali, e tinha muito peixinho ornamental. E tinha um cidadão lá em Guarapari que pagava os meninos, os adolescentes, para pegar peixinho ornamental. Então a gente mergulhava com a redinha, ficava a tarde inteira pegando peixinho ornamental para vender. Vendia baratinho e ele revendia muito caro, e ficou muito rico nas costas da meninada toda. Mas a gente gostava muito de brincar, né, de pescar por si só. Um dia eu saí para um lugar mais afastado, uma ilha que tem ali em Guarapari, e eu fui mergulhar e eu vi um peixinho que era do mais caro que tinha. Tinha peixe de tudo quanto era preço. E eu olhei para aquele peixinho e falei assim: eu preciso desse peixinho. Hoje é o dia de eu ganhar mais dinheiro, um pouquinho mais dinheiro. E aí então eu tomei fôlego, mergulhei, e o peixinho se escondia para o lado de cá na pedra, e eu botava a mão, botava a rede, e o peixinho ia para o outro lado, e eu tô tão focado no peixinho que eu esqueci um detalhe: eu preciso respirar. Isso é uma lei. Se eu não respirar, eu morro. E eu queria saber de respirar aquela hora, eu queria o peixinho. E o resultado foi que quando o ar quase faltou, eu subi muito apressado, ofegante. E a ideia é exatamente essa: você está tão focado naquilo que você quer, que você esquece das leis. No meu caso, de uma lei natural, você precisa respirar. Mas no caso de Tiago aqui, as leis do Senhor. Mas quando você esquece a lei e faz o que você quer fazer e corre atrás do seu desejo, o final vai ser a morte. Sempre vai ser a morte. Então o que Tiago está dizendo aqui: o seu pecado é fruto da sua cobiça. Quando ela atrai a você, quando ela seduz a você, o pecado é fruto de você amar mais alguma coisa do que você ama a Deus, e você peca por causa da idolatria que há no seu coração. É por isso que diante da provação, você não pode lançar culpa em Deus do seu pecado, e você precisa reconhecer a idolatria do seu coração. Isso é importante para que você lute contra a tentação. Você precisa saber onde você é propenso a pecar, em quais áreas você está mais sujeito a transgredir a lei de Deus, porque quando você conhece a sua fraqueza, você consegue então, com a ajuda do Espírito de Deus, vencê-las. O problema
é que muitos ignoram as suas fraquezas. E eles sabem que eles são suscetíveis a determinados pecados e eles não se importam, eles entram em circunstâncias onde eles estarão expostos a esse tipo de pecado, achando que vai ser tranquilo. Eu preciso conhecer os ídolos que muitas vezes estão habitando no meu coração para resistir à tentação e ser aprovado diante de Deus. Então, sonde o seu coração. Verifique se há algo no seu coração que você deseja tanto, que tem levado você a pensamentos pecaminosos. Porque nós pecamos por ação, nós pecamos por palavras, nós pecamos por pensamentos. Às vezes se passa um pensamento pecaminoso na sua mente, você precisa saber o que tem te levado a isso. O que você quer tanto, que faz com que você fique pensando o que você está pensando? O que ganhou espaço no seu coração, que tenha feito você agir de forma contrária à lei de Deus, que você conhece? Abre Mateus capítulo 15, e você vai ver que Jesus falou exatamente do problema do coração. Mateus capítulo 15, verso de número 18 e 19. O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Perceba que a lista de pecados que saem do coração, ela é uma lista de transgressões da lei do Senhor, dos 10 mandamentos, ou não? Veja lá, o que sai do coração? Que maus desígnios? Homicídio, 6º mandamento. Adultério, 7º mandamento. Prostituição, 7º mandamento. Furto, 8º mandamento. Falso testemunho, 9º mandamento. Blasfêmia, 9º mandamento, e também os 4 primeiros mandamentos. Jesus não está inventando pecados novos. Jesus está falando de transgressões da lei do Senhor. E quando é que você transgride a lei do Senhor? Quando o seu coração deseja algumas coisas que são contrárias à lei do Senhor. É por isso que nós precisamos atentar ao coração. É por isso que a Escritura foca tanto no coração. Agora volte comigo lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, para ficar bem claro como o assunto da idolatria aqui de Tiago é um assunto que permeia toda a Escritura. Eu li o versículo 13 da primeira epístola aos Coríntios, e o primeiro capítulo 10. E o versículo 13 vai dizer que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Deus é fiel, não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Repare o contexto dessa afirmação de Paulo. Do verso 1 até o verso 12, o que Paulo fez foi descrever a história de Israel. Lembra que ele está escrevendo aos Coríntios, uma igreja orgulhosa, onde havia irmãos que se achavam muito espirituais, mas havia muito pecado dentro da igreja. E então Paulo vai dizer àqueles irmãos o seguinte: não fiquem se gloriando aí de que vocês são muito espirituais, de que vocês têm experiências espirituais, porque Israel teve experiência espiritual. E Paulo então vai dar uma demonstração disso. Veja no verso 1: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, passaram pelo mar, foram batizados na nuvem no mar com respeito a Moisés, beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E mesmo vendo esse monte de milagre, Paulo vai dizer: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então não imitem a eles
É o que Paulo está dizendo, e no final disso tudo é que ele vai dizer: aquele que está de pé, cuide que não caia. Não ache que você é muito espiritual e não vai cair em tentação. Vigie. Não ache que você está tão firme assim, mas lembre-se que Deus não dá uma tentação, não sobreveio a você uma tentação que você não pode suportar. Junto com a tentação, Deus dá a você livramento, de modo que possais suportar. Qual é o versículo que vem em seguida, esse verso 14? Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Veja que o foco é exatamente a idolatria. O que nos faz pecar contra Deus? A idolatria. A idolatria do nosso coração. Então, numa provação, como nós vimos, você estará sempre sujeito a pecar. Você estará sendo tentado pelos desejos do seu próprio coração. Desejos que podem não ser maus em si. Um bom emprego, um casamento bom, ser respeitado, ter liderança na igreja, mas você não pode pecar para ter essas coisas. Eu quero um casamento, eu preciso ter uma família, e para isso eu vou transgredir a lei do Senhor e eu vou casar com um não crente. Eu quero um bom emprego, um bom posicionamento na minha empresa, e para que eu chegue nesse nível aqui, eu vou precisar furar o olho do meu amigo de trabalho, eu vou precisar ser desleal, eu vou precisar falar mentira para chegar lá naquele cargo. Olha, chegar no cargo não é um problema em si, mas se você está pecando para chegar lá, aí há muito problema, certo? Eu quero ser líder da igreja, mas eu não posso também manipular e ficar fazendo campanha dentro da igreja de difamação do meu irmão que vai disputar comigo o cargo lá de oficialato da igreja, ou mesmo na sociedade interna da igreja. Os desejos não são maus em si, mas se eles estão fazendo você pecar, eles são sim um mau desejo. Então não peque para ter essas coisas. Lute no poder do Espírito Santo para não cair em tentação. Rogue a Deus que ajude você a não cair em tentação. Encha o seu coração da palavra de Deus. Foi isso que o salmista disse: eu guardo no coração a palavra para não pecar contra ti. E quanto mais você enche o seu coração da palavra de Deus, mais você estará apto a desejar aquilo que é lícito diante do Senhor. E se você vier a pecar no meio de uma provação, se você ceder à tentação, em vez de lançar a culpa em Deus, ou em vez de dizer que o diabo é que está te perseguindo, ou em vez de dizer que as pessoas estão tramando contra você, ao invés de buscar razões fora, olhe para o seu coração, confesse a sua falta, receba o perdão do Senhor. Quem confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Nós não somos chamados a nos justificar, Jesus nos justificou. Na morte de Cristo nós fomos justificados. Não preciso arrumar desculpas. O que eu quero, o que eu preciso é confessar a minha fraqueza. Senhor, eu pequei, eu gritei com fulano de tal, eu fiquei irado porque eu amo muito ser respeitado e ele não me respeitou. Eu bati a porta na cara do meu pai, no meu quarto, porque eu queria muito lá um tênis, dinheiro para ir no cinema, sei lá, qualquer coisa, e meu pai não me deu. Eu preciso confessar aquilo que eu desejo tanto e que me fez pecar contra as pessoas. É assim que nós encontramos redenção. Confesse o pecado e deixe. Mas por vezes, até mesmo os crentes vão dizer: olha, eu ofendi porque você me provocou. Eu roubei porque eu não tinha o que comer. Por isso que eu roubei. Eu adulterei porque a minha esposa não me dá muita atenção. Deixe de lado as desculpas. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz.
A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. O pecado consumado gera morte. A única solução para isso está em Jesus Cristo. O único modo de reverter tudo isso é se colocando aos pés do Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Mas Tiago ainda diz mais. Como é que você se porta na provação? Você reconhece que Deus concede a você boas dádivas. Veja dos versículos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então veja, Tiago demonstrou que Deus não leva os seus filhos a pecar. Tiago demonstrou que o pecado tem origem na idolatria do coração, naquilo que eu desejo mais do que eu desejo a Deus. E agora Tiago aponta para a forma correta de enxergar a Deus. Ao invés de ficar culpando Deus, você precisa enxergar a Deus desta forma. E então ele exorta os crentes a não se deixarem enganar. Não vos enganeis. Na NVI você lê: não vos deixeis enganar. Não sejam levados pelo engano. Deus não incita os seus filhos a pecar. Pelo contrário, Deus é o doador de boas dádivas. É isso que Tiago está fazendo. Ele está fazendo com que os crentes coloquem o foco no lugar correto, enxerguem de forma correta. Você acha que Deus está levando você a pecar? Pare com isso. Deus dá a você boas dádivas. É um absurdo pensar que Deus, que é a fonte de todo bem, seja o autor do mal, no caso o mal moral aqui. É por isso que ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Veja as expressões que ele usa para falar a respeito de Deus: descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é o seu Deus, é isso que Tiago está dizendo. O seu Deus é o Criador de boas dádivas. É fato, como nós já vimos, que Ele usa até mesmo o mal para forjar o caráter de Cristo na vida dos seus filhos. Mas quando Ele usa o mal, é o mal feito por Satanás, é o mal feito por mim mesmo. Não é Ele quem está me fazendo agir com maldade. E Ele faz isso para provar os seus filhos. Qual é o resultado que Deus almeja? Forjar em você o caráter de Cristo. O único interessado em que os crentes tenham uma visão equivocada, errada de Deus, é o próprio diabo. É o próprio diabo. É ele que vai tentar ofuscar a bondade de Deus. Veja se não foi isso que ele tentou fazer com Jó. Quando o diabo diz assim: olha, tire tudo que você deu a Jó, que você vai ver que Jó vai ter um outro olhar para você. Jó tem um olhar de que Deus é bom, porque o Senhor dá todas as coisas para ele. O dia que você parar de dar coisas boas para ele, ele vai começar a dizer: será que Deus é tão bom assim? Veja se não foi isso que Satanás fez com Eva no jardim do Éden, quando ele começa a colocar dúvidas na mulher, dizendo: é verdade que Deus não deixou vocês comerem nada no jardim? Você acha que Deus é bom assim? Não, Deus deixou. Nós podemos comer de tudo, nós só não podemos comer de um fruto, porque senão a gente vai morrer. Deus está nos protegendo, Deus não quer que nós venhamos a morrer. Satanás de novo vai tentar ofuscar isso, vai dizer o quê? Não é isso não. Deus não quer é que vocês sejam como Ele, porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Ele, conhecedores do bem e do mal. Então quem tenta o tempo todo distorcer, ofuscar a pessoa de Deus, é o próprio diabo com as suas mentiras.
E muitas vezes o crente cede à tentação e começa a enxergar Deus dessa forma. Tiago está dizendo: não olhe para Deus assim, não se engane, não se deixe enganar. Deus é o doador de boas dádivas, Ele é o Pai das luzes, Ele dá aos homens do alto bons presentes. E todas as palavras indicadas aqui são para demonstrar esse caráter puro de Deus. Ele é a fonte de luz, ou seja, Ele é a fonte de vida. Ele não muda, nele não pode existir variação ou sombra de mudança. E é assim que você, como crente, precisa olhar para Deus. E aí, então, no verso 18, ele conclui o seu argumento: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabe o que Tiago faz no final? Ele diz assim: você quer uma prova de que Deus não é quem faz você tentar, que Deus não fica te induzindo a fazer o mal, mas que Deus é o doador de boas dádivas? E Tiago então aponta para a salvação dos crentes nesses termos: pois segundo o seu querer, Paulo vai dizer, segundo o beneplácito da sua vontade, não é porque você merece, mas porque Deus quis. O que Ele fez? Ele nos gerou pela palavra da verdade, Ele nos redimiu, Ele nos restaurou, Ele nos fez nova criatura, Ele deu vida por meio da palavra da verdade, por meio do Evangelho. Veja como que Pedro trata disso na sua primeira epístola. Vai lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Veja o verso de número 3. Pedro começa assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus foi misericordioso, e Deus nos regenerou por causa da obra de Cristo. Vai no verso de número 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que Tiago então agora faz, depois de declarar o caráter de Deus, depois de dizer Deus é o doador de boas dádivas, ele dá uma prova. A prova de que Deus é assim, é que Ele salvou a sua vida, Ele regenerou a sua vida pelo Evangelho, por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E aqui então, você tem um contraste, porque o fim do pecado é a morte, e você peca por causa da cobiça do seu coração, mas aquilo que Deus dá a você, gera vida, faz com que você renasça, seja nova criatura, tenha novos desejos, novos anseios no seu coração. E Deus faz isso com um objetivo, diz Tiago, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. As primícias lá no Antigo Testamento eram os primeiros frutos oferecidos, dedicados a Deus. E a ideia então é que os eleitos de Deus são colocados agora num local elevado. Lembra que ele já tinha falado isso para o pobre? O irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, glorie-se no local elevado onde Deus te colocou. E aí quando você vai lá em Apocalipse, você tem no capítulo 14, a visão do apóstolo João. A partir do versículo 1, João vai ver o Cordeiro e os remidos no Monte Sião, e ele diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil,
tendo na fronte escrito o seu nome, o nome de seu pai. Ouvi uma voz no céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. É a mesma linguagem que Tiago está usando lá. Ele nos regenerou para que fôssemos como que primícias para Ele. Ele não nos faz pecar, Ele nos dá vida. Você tem sido grato a Deus pela obra da salvação realizada na sua vida? Diante da provação, quando as coisas estão muito complicadas, você consegue lembrar que por mais que as coisas estejam ruins, você tem a vida eterna por causa de Jesus Cristo, o Senhor. Você tem sido grato quando você é aprovado e é piedoso nas provações? Quando João Batista, quando os homens questionaram a Jesus sobre João Batista, dizendo assim: olha, Senhor, questionaram João Batista, sobre Jesus. Ora, João, aquele que você batizou aqui foi lá para o outro lado da margem do rio e está batizando lá no outro lado da margem do rio. A resposta de João Batista foi extraordinária. O homem não pode ter coisa alguma se do alto não for dada. Isso era a realidade com o ministério de João Batista. Isso é realidade com tudo aquilo que você tem e recebe. A oração lá no Antigo Testamento, na dedicação do templo, aponta para isso. Tudo vem de ti, do que é teu te damos. Um dia o Senhor fez com que você compreendesse o Evangelho e cresce. Esse Deus que salvou a sua vida promete que vai continuar sustentando a sua vida, e aí então você tem motivos para confiar nele. Deus enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, a fim de pagar o seu pecado, para que na morte de Cristo você pudesse ter vida. E essa vida chegou a você quando esta palavra bendita foi evangelizada, e o Espírito Santo abriu o seu entendimento, e você creu, e você colocou a sua esperança em Jesus. Tudo isso foi obra de Deus, foi a boa vontade do Senhor, o amor de Deus por você, a razão dele ter feito isso. Não foi porque esse grupo que se reúne na Praia do Canto é um grupo diferenciado. Não, são pecadores. Fora Cristo só há pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pela sua boa vontade, te escolheu, te amou, te chamou, deu o Filho para se dar por você. E nós vamos reclamar desse Deus, dizendo que Ele está nos fazendo pecar, que Ele é o culpado, porque nós estamos capengando muitas vezes diante da provação. Nós precisamos ter um olhar correto para a pessoa de Deus, porque mesmo as provações, como nós temos visto aqui em Tiago, elas são boas dádivas de Deus. Daí a exortação para que você as receba como motivo de muita alegria, ou de toda alegria. E ainda que você tenha que lidar na provação com a tentação da carne e do diabo, ainda que todos intentem o mal contra você, Deus está intentando para o bem. O diabo pode estar tentando fazer você blasfemar, Deus vai usar isso para fortalecer a sua vida. Ele fez isso com Jó. Os irmãos de José estão querendo se livrar de um menino mimado que só fica lançando na cara deles que é melhor, e Deus está usando a maldade dos irmãos de José para levar o povo a ser preservado e a ter vida. Os homens, Satanás,
intentam para o mal, Deus intenta para o bem, e Ele concede a você meios para lidar com a tentação. Então, conheça a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Deus. Não negligencie os sacramentos, não negligencie a oração, não negligencie o ajuntamento solene, todos os meios que Deus tem nos dado para nos fortalecer. Porque por vezes nós sucumbimos à tentação, não porque Deus não nos proveu o livramento, mas porque nós não lançamos mão de usar aquilo que Deus nos deu. Nós nos isolamos, lutamos sozinhos, nos afastamos dos irmãos, nos afastamos da palavra, nos afastamos da oração, e quando fazemos isso, nós pecamos. Nós não temos força para resistir à tentação. Usufrua da bênção que é poder estar num corpo com irmãos que podem orar por você, podem sustentar a você, e viva uma vida abençoada que honra ao Senhor. Você conta com o Espírito de Cristo que habita em você para realizar isso. Proclame a outros esse evangelho bendito, essa palavra bendita que diz que Deus salva pecadores. Você tem enfrentado lutas, tem havido provações em sua vida, momentos em que você perde a esperança. Tiago está dizendo como é que você deve se portar na provação. Você precisa reconhecer que Deus não vai induzir você ao pecado. Ele é soberano, nada foge ao seu controle, mas Ele não faz você pecar. Você precisa reconhecer a idolatria do seu coração, verdadeiro motivo de por vezes você sucumbir ao pecado, à tentação. E quando isso acontecer, então confesse a Deus, confesse a falta, confesse a transgressão, receba a bênção do perdão. E você deve reconhecer que Deus concede a você boas dádivas. Essa é a razão de você poder confessar pecados. Ele deu a você o Filho dele. Tem um hino que nós cantamos isso, né? A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu. Ele deu o seu Filho para que a sua igreja, o seu povo tivesse vida, e é por causa da dádiva de Deus ter dado o seu Filho que você pode lutar contra os desejos do seu coração, que você tem nova vida, nova disposição. É por causa do sacrifício de Cristo que você pode confessar pecados e ter a certeza de que o Senhor perdoa os seus pecados. Muitas vezes você será tentado a lançar a culpa dos seus fracassos em Deus, no diabo, nas pessoas que só querem o mal contra você. Fuja disso, fuja destas desculpas. Reconheça o pecado do coração, olhe para a obra do seu Redentor e tenha plena certeza de que do seu Deus o que flui é todo bem, toda dádiva, todas as bênçãos, a ponto de Ele usar até as provações, os atos maus dos homens, para fazer com que você seja cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que concede boas dádivas, Ele caminha com você, e Ele é a grande razão de você poder muitas vezes ser aprovado nas provações que você enfrenta. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor dê a você cada dia mais ânimo, mais força, mais motivação para ler a Escritura, que Ele ilumine o seu entendimento para que você guarde as verdades no coração, a fim de não pecar contra Ele. Que Deus nos ajude e nos abençoe.